A atividade do livro é da página 208. E a primeira questão da página 208 está relacionada aos elementos do triângulo. Então, esses elementos, você vai identificar quem é AB, o que é isso aqui, o que é o CD, o que é essa linha, o que é o ACB, ACB e o AEC. Então, esse aqui eu vou falar para vocês, a gente vai ver agora juntos, e vocês vão tentar responder os outros. Então, presta atenção, ó. AB. A gente observar aqui, ó, tem um ângulo reto, isso aqui é a altura. A altura relativa ao ângulo B, aliás, ao ângulo CE, ao lado CE, tá? Altura relativa ao lado CE. CD, essa linha, ó, que é o ponto médio, que apoia, que vai até o vértice, é oposto, isso é mediana. Mediana do ângulo, mediana relativa ao lado AE. E aqui, ACB, ACB. ACB é um ângulo. Então, ângulo externo ao triângulo, tá? E o AEC é um ângulo interno. Essa medida aqui é o ângulo que está dentro do triângulo. Isso é um ângulo externo, que está fora do triângulo, isso é um ângulo interno. Então, isso aqui são os elementos indicados. A gente vai observar agora isso aqui, ó. A gente observou há pouco tempo utilizando a mediatriz, tá? Quando a gente viu o circuncentro. Então, se a gente observar essa distância do centro, ó. Essas três distâncias, a gente diz que elas são equidistantes ou são congruentes, ó. Tem a mesma medida essa, a mesma medida essa e a mesma medida essa. A gente vai poder, se quiser, fazer uma circunferência aqui, ó, dentro do triângulo. Aqui é difícil de fazer por causa da posição, mas se vocês tiverem com compasso, aqui abriu pouco meu compasso. Então, se vocês fizerem com o compasso direitinho, vão verificar que aqui dentro, ó, você traça uma circunferência perfeita. Você vai verificar se isso aqui a gente observa no triângulo, para ver se isso aqui é incentro, circuncentro, ortocentro. Aqui tá dizendo, ó, sabendo que I é o incentro, qual é a relação? Então, a relação é que essas medidas são iguais, ó. Esse. C, I, IA e IB, eles são equidistantes, eles são congruentes, têm a mesma medida. A terceira questão é classificar as afirmativas em verdadeiro ou falso. Então, vocês vão ler aqui, tá? Vão observar, fazer a leitura das páginas anteriores sobre o que eu falei e vão ver aqui o que é verdadeiro e o que é falso. A próxima questão, quarto, aplicar os conhecimentos. Então, aqui diz, ó, um quadro ficará em posição de equilíbrio e se o ponto pelo qual for pendurado estiver na mesma linha vertical que seu centro de gravidade. Qual dos quadros triangulares ficam em equilíbrio quando pendurados em um ponto? Então, aqui eu tenho três quadros em formato quadro de parede, em formato triangular. Se eu for pendurar esse triângulo, esse ou esse, por esse ponto, qual que vai ficar em equilíbrio, tá? Vocês vão observar aqui, é uma questão de observação e de lógica, tá? Se eu tenho um quadro nesse formato, se eu pendurar, colocar um prego aqui, será que ele vai ficar nessa posição na parede? Se eu pendurar o quadro, né, desse formato, com um preguinho aqui, ele vai ficar nessa posição na parede, qual deles vai ficar equilibrado? A quinta questão diz o seguinte, o triângulo ABC é isósceles, tal que AC, ó, AC é o lado não congruente. Então, se o triângulo é isósceles, significa que um lado do triângulo é igual ao outro lado do triângulo. Então, se aqui é 7... esse lado é 7. O triângulo isósceles tem dois lados iguais. E esse é o lado não congruente, ou seja, esse tem tem medida diferente. Aqui está dizendo que o total, ó, todos os lados do triângulo somados dá 17. Aqui eu tenho 7, mais esse outro lado é 7, tá? 14. Falta quanto para 17? Então, se esse aqui é o ponto médio, o que falta eu vou dividir em duas partes, que vai ser a medida desse segmento e a medida desse outro segmento, tá? Então, se fosse 8, por exemplo, seria 4 e 4. Se fosse 10, seria 5 e 5, tá? Então, vocês vão aplicar para 17.
Calcule o valor de x em graus, sabendo que AH é a altura. Se isso é a altura, aqui eu tenho 90 graus, tá? Então, lembra da soma dos ângulos internos de um triângulo? Esse mais 90, falta quanto para 180, tá? Então, se eu sei essa propriedade aqui, que a gente viu na aula passada, eu sei o valor do x. Última questão. No triângulo ABC, AD é a mediatriz. Então, o ponto médio vai até o vértice aqui oposto. E AD é a altura, tá? AD também é a altura, relativa ao lado BC. Qual a medida do ângulo DAC? DAC. A mesma coisa, o que falta para 180 graus. Esse mais esse é o que falta para 180 graus. E qual o perímetro? Então, 4, 4, 2. Se aqui é o ponto médio, aqui também é 2. Então, vou somar todas as medidas para ter o resultado do perímetro. Então, essa é a atividade proposta, tá? Espero que todos vocês tenham entendido. Em caso de dúvida, reveja novamente o vídeo, a explicação, tá? E dê uma leitura na página 207 e 208. Aliás, 200, a partir da 205 a 208, que vai ajudar bastante, tá? Bons estudos.